Investir. Quando a maioria das pessoas pensa nisso, elas imaginam um bicho de 7 cabeças ou que só quem é rico ou muito velho tem o luxo de experimentar. Mas se eu te dissesse que investir não precisa ser uma coisa complicada, ou mesmo impossível para quem não tem muito dinheiro para começar. Ou melhor, que quanto mais cedo você aprender o básico e começar a investir o quanto antes, a sua vida financeira vai te agradecer muito lá no futuro. Porque investir é como se a gente plantasse uma árvore, né? Você planta uma semente, rega com água e cuida ali do seu broto para daqui a alguns anos, né, você passa aí a colher os frutos dessa árvore que você plantou. Porém, quanto mais tempo você demora para plantar a semente, mais tempo você também vai demorar para colher esses frutos. E os investimentos funcionam da mesma maneira. Você tem que começar a investir cedo para que os frutos dos seus investimentos ali também não demorem para chegar tanto no seu bolso. Mas fica tranquilo, porque se você tem dúvidas sobre como começar, eu tô aqui para te ajudar. E nesse vídeo eu vou te mostrar alguns dos principais investimentos e no final vou dar aqui algumas dicas para você aplicar antes de começar a investir. Então, fica aqui até o final porque tem muita coisa interessante para você aprender. Então, bora pro vídeo. Salve quebrada, Murilo aqui na voz. Bom, como eu disse aqui no início do vídeo, vamos falar sobre algo extremamente importante. É isso mesmo. Vamos falar sobre investimentos. Você já parou para pensar o que você poderia fazer com o dinheiro que você tem guardado ou com os R$3 que você costuma ir para sempre comprar uma coxinha? Talvez você pense ainda, né, que é cedo para você começar a investir ou que você não tem muito dinheiro. Mas a verdade é o seguinte, que não existe o melhor momento para você começar a investir a não ser o presente. Imagina que você começou a investir então R$100 há 10 anos atrás. Com o tempo, essa quantia teria se multiplicado de uma forma surpreendente. Isso porque quando a gente fala aí sobre investimentos, existe uma coisa chamada de juros compostos. Mas antes de pensar em investir o seu dinheiro aí descontroladamente, é importante que você saiba que investir não é uma tarefa fácil e que existem também diversos tipos de investimentos e cada um ali tem suas vantagens e desvantagens. Independente da condição financeira ou idade que você tenha, é possível sim investir, por menor que seja a quantia que você tem. Por isso, é importante que você conheça bem todas as opções ali disponíveis e escolha aquela que melhor se encaixa aí tanto com os seus objetivos quanto com a sua realidade. Mas fica tranquilo porque eu vou te explicar tudo isso da forma mais resumida e tranquila para você. Porque a partir daí você só vai ter que estudar cada tópico de uma maneira separada e aplicar na sua vida financeira. Então, se você está pronto para ver o seu dinheiro, né, de uma maneira completamente diferente, já pega aí uma caneta e um papel para você anotar tudo o que eu vou te explicar nesse vídeo aqui. Fechou? Então vamos lá, vamos começar aqui pelos juros compostos, né, que eu acabei citando agora há pouco aqui para você. Eles são uma das principais vantagens de investir e a razão pela qual começar a investir o quanto antes é tão importante. Com juros compostos, né, o seu dinheiro cresce de uma maneira exponencial, ao invés de uma maneira linear. Isso significa que a cada período os juros gerados pelo seu investimento são reinvestidos e com o passar do tempo o seu dinheiro começa a render juros sobre juros. Vamos imaginar aqui que você investe R$100 e ganha aí 10% de juros a todo ano. No final do primeiro ano, então, você teria R$110. No segundo ano, você não vai ganhar mais 10% sobre os R$100 iniciais, mas sim sobre os R$110 já obtidos no ano anterior. Isso significa que você terá então R$121 no final do segundo ano. E a cada ano subsequente, a quantia reinvestida aumenta e assim os seus ganhos de juros também aumentam. Imagina quanto de dinheiro você poderia ganhar dessa forma se deixasse seu dinheiro parado em algum investimento durante aí uns 20 anos. Por isso que é muito importante você começar o quanto antes. Quanto maior tempo que você deixar o seu dinheiro lá, maior vai ser o seu proveito sobre os juros gerados. Seu dinheirinho vira uma bola de neve que cresce a cada ano que passa, mesmo que seja um valor ali insignificante no começo. Porque, como eu disse aqui para você, o rendimento é exponencial e não linear. Se você quiser ver isso de uma maneira muito mais prática, existem também vários simuladores de juros compostos na internet. Então, se quiser usar algum, sinta-se à vontade, né? É só pesquisar aí no Google simulador juros compostos. Fechou? Bom,
Agora que você já entende o poder dos juros compostos, é importante você entender também sobre os tipos de investimentos. Existem opções no mercado financeiro e cada um com as suas próprias vantagens e desvantagens. E essas opções são classificadas basicamente em dois grupos: os investimentos de renda variável e também os de renda fixa. O de renda fixa é um tipo de investimento onde o investidor empresta o seu dinheiro a uma instituição financeira ou empresa, como bancos, imobiliários, até mesmo o próprio governo, e assim recebe juros fixos em troca. Normalmente é aqui que você encontra investimentos com juros compostos e os investimentos também mais seguros, porém eles são os menos rentáveis. Esses investimentos em renda fixa são divididos entre pré-fixados e pós-fixados. Para você ter uma ideia, no pré-fixado você sabe exatamente quanto que vai receber antes de fazer o seu investimento. Se você investir ali R$150, vai receber 200 no final, sem variação nenhuma, por exemplo. E os pós-fixados, o seu dinheiro vai render de acordo com algum índice, por exemplo, a taxa Selic, o IPCA, o CDI, entre outros. Mas a pergunta que fica é: e para quais instituições você pode emprestar o seu dinheiro? Você pode emprestar para o governo, por exemplo, através do Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa do governo federal que permite que nós, investidores, compramos títulos públicos com uma rentabilidade fixa em um prazo já determinado. Quando o governo precisa de dinheiro para fazer algum tipo de ação, ele emite esses títulos públicos que você pode comprar e receber um valor depois. O único risco desse investimento é que se o Brasil for basicamente de lojas americanas, ou seja, o governo quebrar e não conseguir pagar justamente o que deve. Coisa que eu acho bem provável de acontecer e pelo menos espero que isso nunca aconteça. Mas, se você não quiser emprestar o seu dinheiro para o governo, você pode emprestar para os bancos, através dos CDBs. CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Quando um banco quer renegociar ali as suas dívidas, ele emite esse certificado que você pode comprar, ou basicamente emprestar o seu dinheiro. Depois de alguns anos, o banco devolve ali o seu dinheiro junto com um valor acrescentado, que é o famoso juros. E se você não gosta dos bancos, você pode emprestar o seu dinheiro para imobiliárias e fazendeiros, através do LCI e LCA, onde você investe o seu dinheiro para eles fazerem ações imobiliárias e ações envolvendo também o próprio agronegócio. Depois de um tempo, eles devolvem esse valor também acrescentado com juros. E por fim, também temos aqui as debêntures, Elas funcionam da mesma maneira que um CDB. A diferença é que você não empresta para o banco, você empresta para empresas. Se uma empresa quer renegociar as dívidas, ela emite ali um título de crédito que você pode comprar. Depois de um tempo, a empresa devolve, sabe o quê? Adivinha? Isso mesmo, o seu valor com juros. Mas afinal, quem me garante que eu vou ter o meu dinheiro de volta se essas empresas, bancos ou até mesmo o próprio governo quebrar? Bom, aqui entra uma parada chamada FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. De forma resumida, o FGC garante o pagamento do credor caso a instituição financeira não consiga arcar com seus compromissos. É claro que isso daqui é só válido para o CDB, para LCI e LCA. Ou seja, o FGC é o órgão que regula toda essa brincadeira de ficar emprestando o seu dinheiro para os bancos. E a garantia que eles te dão é que se você emprestar até R$250 mil para uma instituição qualquer, uma instituição financeira, caso ela quebre, você vai receber todo o seu dinheiro de volta. Se você tem medo de investir, basicamente o órgão vai chegar em você e vai dizer o seguinte: pô, amigo, pode investir e ser feliz, O pai tá aqui para garantir a sua segurança. É isso mesmo, na prática é assim que funciona. Bom, terminamos aqui a parte de renda fixa. Agora, vamos para a renda variável, que, como o nome já diz, é o total oposto da própria renda fixa. Nela não tem ninguém para garantir que você vai ter um retorno, já começa por aí. E todo e qualquer investimento estará exposto a fatores externos. Dependendo da situação da empresa que você investir, ou você vai ganhar muito dinheiro, ou você vai perder muito dinheiro. Por exemplo, vamos olhar para a Petrobras, a antiga estatal brasileira. De 2010 a 2014, o preço do petróleo caiu muito. Isso acarretou em diversos prejuízos para a empresa, que acumulou uma dívida de 200 bilhões de dólares. Daí para frente, foi só ladeira abaixo. De 2014 a 2016, até então, a estatal se envolveu em vários escândalos de corrupção e o valor de mercado da empresa também caiu. Para você ter uma ideia, as ações da estatal, que em 2009 chegaram a custar quase R$60, já em 2016 chegaram a custar exatos
R$ 4,41. E quando nós olhamos no governo Bolsonaro, as ações da empresa também não pararam de subir, chegando a um pico de quase R$ 40 em novembro de 2022. Agora, imagina se você tivesse assumido todo esse risco e comprado as ações da empresa lá em 2016. Você teria uma boa grana agora em 2022. Isso mostra a relação de risco versus retorno. E como os fatores externos, que muitas das vezes são incontroláveis, afetam os investimentos em renda variável. Mas vale lembrar que existem sim pesquisadores, especialistas e estudos que podem dar indícios de onde investir o seu dinheiro. Mas a regra é sempre: quanto maior o risco, maior o retorno. E quais são os principais investimentos então de renda variável? Bom, o primeiro investimento, são as ações. As ações são como uma pequena parte de uma empresa que você pode comprar. Se você comprar uma ação da Amazon, por exemplo, você se tornaria aí dono de um tijolinho lá da empresa. Não estou falando que você pode ir lá e ter o mesmo poder de mandar igual o Jeff Bezos, não, longe disso. Mas se você compra uma boa quantidade de ações, você pode se tornar um sócio majoritário e ter uma grande influência lá dentro. Mas para isso, você precisaria aí de alguns bilhões de dólares. Se você compra uma ação e investe em uma empresa, você espera que ela cresça para que no futuro você possa vender aquelas ações com um preço muito maior do que você comprou. Mas você não precisa ficar necessariamente comprando e vendendo as ações. Se você quiser, você pode aproveitar uma coisa que nós chamamos de dividendos. Uma empresa normalmente ela tem lucro e prejuízo. Quando ela obtém o lucro, ela é obrigada a repartir parte dele com seus próprios acionistas. E nós chamamos isso de dividendos. Então, se você tiver 0,00001% da Amazon, você vai receber uma certa quantia dos rendimentos da empresa, dependendo aí de quantas ações você tem dela. Agora vamos falar aqui sobre o segundo investimento mais famoso, vamos dizer assim, da renda variável. Nós vamos falar sobre os fundos imobiliários. Eles funcionam da mesma forma que as ações. A diferença é que você se torna dono de uma pequena parte de um prédio, de um setor imobiliário, e passa a receber uma certa quantia do aluguel dessa propriedade que é pago mensalmente. Pode ser aí um shopping center, um apartamento, entre outros imóveis. E como eu disse, fundos imobiliários funcionam da mesma forma que as ações. Se você fizer um investimento bom, você ganha dinheiro. E também, se fizer um investimento ruim, infelizmente, você perde dinheiro. Outro investimento importante são os fundos de investimento. Essa é a opção mais conservadora da própria renda variável. Nela, você basicamente terceiriza os seus investimentos, Você empresta o seu dinheiro para outras pessoas ali, normalmente especializadas a investirem e depois te dar um retorno apropriado. Esses investimentos podem ser feitos em qualquer uma das opções que eu citei aqui no vídeo, até mesmo em mais de uma ao mesmo tempo. Tudo depende ali do perfil do fundo do investimento, que normalmente fica muito claro ali na descrição do próprio fundo. Agora que eu já citei o que é renda fixa e renda variável, como que você pode investir nelas? Basicamente, você abre a conta em alguma corretora e eles vão te dar ali várias opções de investimentos. Uma corretora é uma instituição que vai intermediar todo esse vai e vem de dinheiro. Ela faz somente o intermédio, então ela não é responsável pelo que você vai acabar comprando. Caso queira aí mais detalhes, é só você pesquisar aí uma boa corretora de confiança. Hoje você tem a Rico, tem o Modal, tem a Clear, tem o Nuinvest, tem o Banco Inter, enfim, tem diversas aí. Agora que você já entendeu tudo isso, eu gostaria aqui de dar algumas dicas antes de você começar a investir, fechou? Então preste bastante atenção. A primeira dica é compreender os seus objetivos financeiros. Você quer lucro a curto prazo, a médio, a longo prazo? Quer investir para se aposentar mais cedo ou então para comprar uma casa no futuro? É importante você ter a compreensão clara dos seus objetivos antes de começar a investir. Eu acho que você já tentou fazer alguma coisa improvisada e viu que não deu muito certo. A mesma lógica aplica aí no mundo dos investimentos. Agora, a segunda é compreender o seu perfil de risco. É muito importante saber o tipo de investidor que você é. Você gosta mais de segurança, mesmo com uma rentabilidade mais baixa? Ou então, investimentos em renda fixa? Nesse caso aqui, investimentos de renda fixa são melhores para você. Ou você gosta mais aí de arriscar, buscar um lucro mais alto? Então, a renda variável combina mais com você. Então, se aprofunde mais nesses perfis de investimentos e descubra logo o seu, certo?
A terceira dica é aprender o máximo que puder sobre investimentos e não parar de estudar nunca. No decorrer aqui do vídeo, eu apresentei vários tipos de investimento de uma forma muito simples, mas você não pode simplesmente usar isso aqui como base para começar a investir, porque as informações são muito resumidas. Eu só dei uma visão geral sobre o assunto para que você tenha uma noção de como funciona cada tipo de investimento, né, e poder se aprofundar cada vez mais. Então, se você quer se aprofundar, né, tanto em renda fixa quanto em renda variável, eu vou deixar aqui o link do meu treinamento da favela para a bolsa, que custa menos de R$1 por dia. E é claro, você tem 7 dias aí para testar, ver o conteúdo e ver se faz sentido para você, fechou? O link está aqui nos comentários e também no comentário fixado. E a quarta dica para você é quitar todas as suas dívidas. É sempre bom, né, você avaliar a sua condição financeira antes de começar a investir, né, porque isso é essencial para qualquer vida financeira. Não adianta você pegar um dinheiro que você usaria para uma coisa muito importante, como por exemplo a alimentação, e no caso pegar essa grana, então destinar para os seus investimentos, né? Lembre-se que o dinheiro que você tem para investir não pode ser tirado ali sobre as suas necessidades básicas e compromissos financeiros. Os juros de dívida são gigantes e você pode se prejudicar muito no futuro se acabar não pagando. E é claro, também tente mudar a mentalidade que fez você se endividar, afinal das contas. Após pagar suas dívidas, né, tente criar ali um fundo de emergência, né, a famosa reserva de emergência, para lidar ali com seus problemas, com seus imprevistos. Que o fundo de emergência pode sim salvar a sua vida financeira. Se você não sabe como criar um, tá aparecendo um card aqui, é só clicar, né, tá aparecendo aqui, que você vai aprender como fazer o seu. E a quinta dica é: escolha uma estratégia de investimento. Depois de aplicar tudo que eu disse aqui anteriormente, né, ter escolhido seu perfil de investidor, ter quitado suas dívidas, etc., escolha a estratégia que mais se encaixe nos seus objetivos. Por exemplo, você quer se aposentar antes dos 40? Então, pesquise formas, né, de fazer o seu dinheiro dar retornos o suficiente para cumprir esse objetivo. Ou então, você quer comprar um carro novo? Né, faça a mesma coisa. Procure estratégias, né, e faça ali adaptações para que elas se tornem realidade. E aliás, pesquisar tudo isso aqui para trazer para vocês de uma maneira resumida deu muito trabalho. Então, mano, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like para o YouTube distribuir esse vídeo aqui para mais e mais pessoas. E também não se esqueça de se inscrever no canal para batermos a meta de 500 mil inscritos, fechou? E também de ativar aqui o sininho. Aqui no canal você vai encontrar muita coisa sobre investimentos que pode sim mudar a sua vida financeira. E bom, depois de entender isso tudo que eu falei, é só estudar muito e finalmente começar a investir. No início do vídeo eu disse que o básico dos investimentos era simples, mas também passa longe de ser fácil. Você tem que começar de algum lugar, mano, não importa a quantidade de dinheiro que você tenha. E como eu mostrei lá nos juros compostos, quanto antes, melhor. Mais tempo você vai ter aí para corrigir e aprender com seus erros, e mais lucros você terá no longo prazo. E claro, se você começar a investir agora, principalmente os jovens, vocês vão ter uma vida muito mais livre, muito mais próspera no futuro. E lembre-se, investir requer muita disciplina e paciência. Você não vai ter retornos imediatos e muitas das vezes pode até ter prejuízo. Mas a persistência e a força de vontade são a chave para você vencer todo esse jogo. E é isso. Tamo junto, até a próxima e foco nas notas.